realidade da arquitetura. E assim, uma coisa que eu talvez, só para voltar um ponto aqui, um dos podcasts que você falou de um livro que falava dos potenciais de cada um. Sim, descubra seus pontos fortes. Descubra seus pontos fortes. E assim, eu na minha análise, minha autoanálise, acho que meu ponto forte é escutar o cliente. Eu não sou um bom desenhista, eu não sei fazer um croquis da casa, mão livre assim, faço ela... Eu acho que meu ponto forte é saber escutar, conhecer a história do cliente, conhecer o que é que ele deseja para casa, qual é o sonho dele e tentar trazer isso para a realidade. Isso é, na verdade, o meu grande... que eu venho trabalhando cada vez mais, é escutar. Talvez seja já por conta daquela história da que minha mãe é psicóloga. Isso aqui, que aí aquela coisa de escutar o outro, de ver, se colocar no Mas lugar isso, do outro. E eu imagino que isso deve ser os grandes diferenciais. Isso daí é um desafio, saber fazer, como interpretar, para conseguir ficar do jeito que o cliente, né, o que a pessoa, a família quer, que é o espaço que ela vai viver, vai conviver, né, enfim. Tem uma história, acho que cada casa acaba tendo uma história por trás. Né? Na verdade, eu costumo dizer que tem um tripé, né, a questão da casa. A casa se forma no terreno. O terreno tem lá, a gente não pode desrespeitar a natureza, a gente tem que pensar nela, onde é que o vento está vindo, onde é que o sol se põe, onde é que o sol nasce. A gente tem que saber a história daquela família, porque a gente não está fazendo a casa para mim, para a casa dos clientes. A gente tem que mergulhar de fato na vida deles. Como é que o filho funciona, se o filho estuda, se o filho toca violão, se o filho gosta de desenhar, se a mulher gosta de cozinhar, se o marido gosta de fazer churrasco. Gosta de receber, não gosta de receber. Se gosta de cozinha fechada ou aberta. Essa conversa, a gente às vezes passa uma semana conversando, batendo papo, marca café, marca reunião para poder discutir aquele escopo da casa. Eu gosto de... Isso eu tirei da época da internet. É aquela coisa dos pontos novamente. Toda vez que a gente ia fazer um site na internet, a gente falava o escopo do site. O que é que o site ia ter? Perfeito, a mesma coisa acontece na casa. E aí o que é que a casa vai ter? A casa vai ter uma sala, vai ter uma piscina, vai ter uma churrasqueira, vai ter... Quais são os ambientes que aquela casa vai ter? De que forma vai ter água de vidro? Que materiais? E... a legislação do lugar, são esses tripés, a legislação, a natureza e a família. A gente, a partir desse tripé, a partir dessa conjuntura aí, a gente começa a lapidar a casa na cabeça. Muitas vezes, depois que eu saio do terreno e a gente conversa, a gente tem uma história junto do terreno, junto daquele, a casa vai sendo montada, vai sendo lapidada na minha cabeça. Fantástico. Muitas vezes eu volto de Gravatar, assim, uma coisa que a gente teve junto lá em Gravatar para ver uma área, e eu voltei de Gravatar com a casa na cabeça, vem pensando, vem descendo a Serra das Russas e pensando na casa. Onde é que o vento vai entrar, onde é que o vento vai sair, o sol vai nascer, onde é que eu tenho que colocar a piscina. Eu não tenho talento nenhum para isso, meu irmão. A gente está conversando, né, Guilherme, sobre um projeto, né, justamente lá, né, em Gravatar. Meu irmão, Gui, como é que tu imagina, bicho? Não imagina. Eu posso, meu irmão, montar, sei lá, negócio, enfim, empreender, tudo mais e tal, mas eu nunca tive esse talento e acaba que escutar também, eu vi isso muito na prática, né? Porque o pouco que eu falei, a capacidade dele de interpretar, dele sentir qual o objetivo, quase que entender a identidade da pessoa para traduzir essa identidade para uma casa que traduz aquilo que ela é, né? Por exemplo, eu quando construindo uma casa, pensando, já trocando ideia com o Guilherme, falei, cara, bicho, tem que ter um espaço lá para receber pessoas, que quero ter uma academia. Quero ter também lá, cara, um lugar, um estúdio bom para poder, enfim, gravar e tudo mais e tal. Então, cada pessoa vai ter... Tem um projeto, né, que tu me mostrou, que foi um projeto, acho que de uma atleta também, que é a... Rosinha. Qual é o nome dela? Rosinha, que acho que é de triatlo e tudo mais. Cara, imagina, você montar uma casa que vai se conectar com o seu objetivo de vida. Então, para mim, isso foi algo que me impressionou, né, nas casas que eu vi. E, cara, é um desafio, acho que é um talento, né? Então, acho que como tu falou, né? O talento de casa, que foi até a pergunta que o Ivan fez, tu estar próximo, se conectar com as pessoas e traduzir aquilo que ela... o ambiente que ela vai viver, enfim, que vai traduzir quem ela é, né? Eu comecei a observar muito, assim, não só na conversa, observar muitas pessoas, aquela conjuntura familiar, o que é que ela deseja para a vida dela naquela casa ali, e ao mesmo tempo a gente somava com a observação da topografia, a observação do entorno da casa, onde aquela casa vai ser implantada, quais são as características do terreno, da natureza, para a gente conseguir fazer uma casa que funcione naquele lugar. Eu sempre digo, a gente tem que respeitar a natureza acima de tudo. E às vezes acontece, né? O cara quer uma casa assim, mas, meu irmão, a natureza não...
Como é que é? Se você respeitar, a natureza vai te punir, velho. Vai fazer uma casa quente, vai fechar para o nascente, ou fechar, ou abrir para o poente, por exemplo. A gente tem engraçado uma história que eu tinha uma cliente, a gente fez uma casa para ela no Alphaville, e ela é do Rio Grande do Sul. E ela falou que queria abrir a casa para o poente, porque lá no Rio Grande do Sul, na época do inverno, é muito frio. E ela precisava ter o solzinho, o pouco sol que tinha lá, ela queria receber ali na área comum dela, do terraço, na sala, ela queria abrir para o poente. Diz, aqui no Nordeste é diferente. Aqui o sol castiga. Se você abrir o poente e não tiver uma boa abertura de ventilação, você vai criar um forno na sua casa, vai criar uma sauna. E foi um trabalho para poder convencer ela, sem querer desrespeitar as origens dela, mas tentar mostrar, aqui funciona diferente, o sol daqui, o vento daqui é dessa forma. Perfeito. A gente tem um vento que funciona 9 meses por ano vindo do Sudeste, 3 a 4 meses por ano vindo do Nordeste. O vento ele oscila para o leste, a gente tem que posicionar a casa toda para o nascente. Toda uma ciência. Ciência mesmo. E a gente tem que pensar nisso na hora que eu quero meu quarto assim, eu quero minha sala assada, eu quero meu terraço, eu quero minha piscina. A piscina fica como? Se eu colocar a piscina toda para o nascente, no poente ela não leva sol e a piscina fica fria. Sim. Se eu coloco, por exemplo, a piscina em Gravatá, que tem aquele vento do inverno escondido na sombra, você vai ter uma piscina insuportável, você não consegue usar a piscina. Mas, por outro lado, no caso de Gravatá, é uma casa que vai precisar respeitar a natureza, como eu disse 2 vezes. Ela tem 2 épocas bem distintas, no inverno e no verão. No verão, Gravatá é quente pra cacete. Muito quente, às vezes não bate um vento, o sol castiga, e no inverno ela é fria. Ela chove, ela molha muito, ela é úmida. E a gente tem que fazer a casa que funcione bem nas duas situações. Perfeito. E por incrível que pareça, Gravatá a gente conhece no inverno, mas você tem 8, 9 meses por ano de calor. Talvez esfrie um pouquinho à noite, mas assim, é quente, meu amigo. Sim, perfeito. E aí a gente tem que fazer uma casa, não só em Gravatá, como um exemplo que estou dando, mas assim, ela tem que funcionar. Perfeito, e respeitando a natureza. Perfeito. E, Micael,